Suculentas pequenas e médias para quem tem pouco espaço. O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho então sobre suculentas para quem tem pouco espaço, atendendo a pedido de amigos e amigas inscritas aqui no canal, que sempre me pedem para mostrar um pouco mais de suculentas que não cresce tanto, né? Então a gente tem muitas suculentas aqui que realmente ficam bem pequenininhas, independente do tempo de cultivo dela. Então separei algumas para poder apresentar para você no vídeo de hoje. Embora o cultivo de suculentas ele permite você até ter mesmo as gibifloras em um local pequeno, porque você consegue fazer ela ficar pequena de acordo com o tamanho do vaso que você dá para ela, né? Então, além das suculentas que ficam pequenas e de médio porte, eu separei para você durante o vídeo de hoje alguns exemplos aqui que a gente faz, alguns arranjinhos bem pequenininhos e coloca neles suculentas que crescem muito e que fica até gigante, mas ela permanece pequenininha lá naquele vasinho pequeno, naquele arranjo pequeno. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas Isso do Bem. Quem fala aqui é o Marcos, eu espero que você esteja muito bem. Então a gente vai começar aqui com a Lovely Rose, que é uma suculenta que realmente fica pequena, independente do tempo de cultivo dela. Tem pessoas que têm ela já um pouquinho maior, mas nunca gigante, né? Nunca grandona. Então é realmente uma suculenta que cresce bem lentamente, bem devagar e cresce pouco também. O que não tira dela a beleza, né? Aqui nós temos algumas Lovely Rose, que realmente é uma planta bem bonita, bem bacana, mas que ocupa pouco espaço, né? Só se você conseguir muitas dela mesmo, que você vai conseguir aí preencher um espaço maior. Mas mesmo essa aqui, ó, que é a Lovely Reversa, mesmo ela ainda não ocupa tanto espaço. Então, para quem tem pouco espaço realmente, mas que já pegou aí o gosto pelas suculentas, essa daqui então é uma boa opção, porque realmente ela é bem lenta para crescer e quando cresce também cresce pouco, né? Não ocupa tanto espaço. A segunda suculenta é essa daqui, que é a Basfu, que embora ela cresça um pouco mais do que o que está aqui neste vaso aqui, mas também não chega a ficar grandona, gigante, ela fica de médio porte. Então dá para ter tranquilamente aí para quem tem pouco espaço também. A terceira suculenta que também ocupa pouco espaço, que não cresce muito, é essa daqui, que é a Brisa. Embora ela seja bem prolífica, ela dá muita muda, mas ela demora um pouco a crescer. Então, quando cresce também, não cresce demais e permanece uma roseta aí que enche pouco mais do que uma mão, né? E eu separei essas suculentas de hoje porque realmente muitas pessoas me perguntam: senhor Marcos, eu moro em apartamento, só tem uma varandinha ali que bate o sol da manhã, me indica algumas aí. Realmente essas aqui, elas são muito boas para cultivar em local pequeno, porque como você pode ver aqui, ó, é uma baciada de uns 70 centímetros, que tem várias espécies aqui, ó, todas na mesma baciada. Como é o caso da de número 4 do vídeo de hoje, que é a Cinocrassula indica, que também dá muitas mudas enquanto vai crescendo, mas não chega a crescer demais, né? Fica aí uma roseta bem pequenininha, bem lindona. E mesmo multiplicando muito, ela não ocupa muito espaço. Então dá para ter ela tranquilamente quem não tem muito espaço, né? E todas as suculentas que eu estou mostrando e vou mostrar durante o vídeo são suculentas que precisam de pelo menos 3 horas de sol direto aí. Então é por isso que eu separei ela para o vídeo de hoje, porque algumas pessoas também me perguntam: Marcos, no local que eu moro aqui, o local não é tão pequeno, mas o local que bate o sol da manhã, ou algumas horinhas de sol, é pouco espaço. Então eu preciso de algumas que realmente não ocupam tanto espaço para ocupar esse local que bate o sol. Seguindo então aqui, ó, com a de número 5, que é a Lawrence, que é uma suculenta também de médio porte, né? Não cresce tanto, então dá para cultivar ela também aí, quem tem pouco espaço, né? O local aí que seja pequeno ou que passa sol por ali por algumas horinhas só, então precisa realmente de suculentas menores, né? Porque ocupe menos espaço. Sempervivum, eu vou deixar como de número 6 então, que é uma suculenta também que gosta aí do sol da parte da manhã, daquelas primeiras horinhas de sol ali. Pelo menos aqui no nosso cultivo é assim que a gente está conseguindo fazer ele para frente, e até agora tá indo bem, né? Tá indo muito bem, justamente porque fica no local que bate só o sol da manhã. Então, se o seu caso aí é esse também, um local pequeno e que só bate o sol da manhã, Sempervivum também é uma boa pedida, né? E é uma planta que, embora dê muitas mudas, mas dá para você também controlar o tamanho dele plantando em vasos menores, porque de acordo com o tamanho do vaso, é o tamanho que fica a sua planta. Essa daqui também eu vou colocar ela como de número 7, que é a Red Chips, que também é uma suculenta que dá algumas mudas, dá muitas mudas,
mas também não cresce muito, não forma uma roseta grande, né? Ela forma uma roseta média, de média para pequena. Então realmente não ocupa muito espaço. E a suculenta de número 8, que também não cresce muito, que fica pequenininha mesmo, é a mini paraguaense. Embora ela brote muito, dá muita muda, mas não ocupa muito espaço também não. As suculentas que eu separei para o vídeo de hoje para atender os pedidos dos amigos e amigas inscritas são suculentas que a gente tem aqui para mais de um ano e realmente ela não desenvolveu e não cresceu muito. Não é porque ela está com problema ou não está saudável, é porque realmente é da própria planta não crescer muito, como é o caso dessas aqui, ó. Vou incluir aqui essa daqui que é a chiauensis, que ela realmente não desenvolve muito, não cresce muito e realmente não ocupa muito espaço. E são suculentas lindonas, né? Essas mini suculentas. Embora seja de porte pequeno, mas elas são bem lindonas. Como é o caso da McDougall, que é a de número 10 do vídeo de hoje, que também fica pequena e de médio porte. Embora ela dê muitas mudas em forma de bracinhos, mas mesmo assim ainda não ocupa muito espaço não, porque as rosetas não crescem muito. E quanto menor o vaso que você planta elas, menor elas ficam. Nós temos elas espalhadas aqui para todo lado, porque a gente ainda tem um espaço um pouco maior aqui que toma sol, né? Que tem a parte que toma sol até umas 10h30, depois tem uma outra parte que toma o sol da tarde todo. Então a gente tem essa opção. Então por isso que a gente espalha ela aqui para todo lado. Como é o caso dessa aqui também, ó, que é a Melaco. Vou colocar ela como a de número 11 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta de porte médio. Ela já está conosco aqui há mais de um ano e não passou deste tamanho aqui. Ela dá algumas mudas por caule, mas também não é o ano todo. Tem uma época que ela dá muda e depois ela dá uma parada. Então dá para dar uma controlada no tamanho e na quantidade também. Suculenta de número 12, que é de porte médio também, essa daqui que é a Gilva. Se plantar ela num vaso um pouco maior e separada, ela desenvolve e dá uma crescida boa, ficando aí com um porte um pouco maior, né? Mas se plantar ela juntinha com outras suculentas ou em vasos pequenos, ela dá uma controlada no tamanho também. Suculenta de número 13, de porte pequeno também, é o Rubroticton, né? Que é o Sedum Rubroticton, que também fica pequeno sempre, não cresce, não passa desse tamanho. A de número 14 está aqui neste vasinho, nesse arranjinho aqui, que é o Mendonzai, o Sedum Mendonzai. E junto com ele aqui, ó, tem uma boa mistura das que não crescem muito também, né? Que permanece a roseta com tamanho médio aí, de médio para pequeno. Então, no caso do Mendonzai, realmente ela não passa deste tamanho. É uma roseta aí de mais ou menos uns 10 centímetros quando fica bem grandinha. E a maioria das rosetas aí fica nos 3, 4 centímetros no máximo, né? Realmente não cresce e não ocupa muito espaço. E tomando aí 3, 4 horas de sol já fica lindona no cultivo. A Mini Belly, vou colocar ela como a de número 15 do vídeo de hoje, que também é uma suculenta de porte pequeno para médio, né? Normalmente ela também dá muitas mudas pelo caule, mas vai formando aí um buquezinho aqui em volta da planta mãe, mas realmente não ocupa muito espaço. Embora fique mais bonita com mais quantidade de horas de sol, mas também fica bonita com 3, 4 horas de sol e tranquilamente. Como é o caso dessa daqui que é a Mayalen, que é bem semelhante à Mini Belly, que também fica mais bonita com mais horas de sol, mas se caso no seu espaço aí não bater sol por muitas horas, 3 horas de sol já é o suficiente para ela ficar bem lindona e bem saudável. Ela multiplica muito, dá muita muda enquanto cresce, mas você também pode controlar ela de acordo com o tamanho do vaso, né? Mesmo que ela dê muitas mudas para você, mas você consegue manter ela num vaso menor, controlando o crescimento dela num vaso menor. Sedum Bronze vou deixar como a de número 17 aí, que também é uma suculenta de roseta pequena e média, né? Quando cresce muito fica média, não cresce muita coisa também, mas mesmo sendo uma planta pequena, não deixa aí de ter a sua beleza e deixa qualquer vaso, qualquer arranjo mais bonito, né? E também é uma suculenta que gosta de bastante horas de sol, fica muito mais bonita com mais sol, mas também desenvolve bem, tomando aí 3, 4 horas de sol numa boa. Suculenta de número 18 é a Nus Balmeriano, que também, quanto mais sol toma, mais colorida fica, mas em relação a espaço, não ocupa muito espaço. Embora ela brote muito à medida que ela vai crescendo também, brota pelo caule. Qualquer folhinha dela também dá para fazer muda, mas realmente o porte dela é pequeno, então dá para você controlar aí
o crescimento dela colocando em vasos menores também, né? Caso você realmente não tenha muito espaço. Seguindo então para a suculenta de número 19, que também não ocupa muito espaço, essa daqui que é o Sedum obesum, que é uma suculenta bem lindona, principalmente agora no período de inverno, fica com coloração bem bonita, brota bastante, mas também não ocupa muito espaço. Então, dá para poder ter ela em local com menos espaço, né? Em apartamento ou naquela varandinha ali que a pessoa quer cultivar só numa varanda que tem, por exemplo, que bate algumas horas de sol, essa aqui fica muito bem. E tem muitas pessoas também que deixam nos comentários para mim e falam assim: ô Marcos, eu só tenho uma varanda que bate sol. Dá para cultivar suculentas na varanda? Então, com certeza sim. Se bate 3 horas de sol, você consegue cultivar qualquer suculenta. O importante é bater aí as horas de sol, como no caso dessa patinha de urso aqui, ó, que realmente precisa de sol para poder desenvolver, ficar bem no cultivo, né? Porque ela realmente gosta de sol. Mas se você já consegue dar para ela aí 3 horas de sol, ela vai muito bem no cultivo. Inclusive a nossa fica aqui num local que toma o sol da manhã e elas vão bem no cultivo. Agora no inverno principalmente, elas ficam muito bem e até pegam essa coloração, né, nas garrinhas dela aqui, ó, que fica realmente parecendo aí a patinha de urso. Aí aproveitando para lembrar você também que se o local que você coloca suas plantas não toma muita incidência de sol, isso significa também que você não precisa regar tanto, né? Porque normalmente quando elas tomam sol o dia inteiro, a gente tem que regar um pouquinho mais, mas nesse caso aí pode regar um pouco menos. E como eu falei para você lá no início do vídeo, esse arranjinho aqui numa panelinha de pedra, essa panelinha, como você pode ver, ó, ela deve ter aí uns 5, 6 centímetros de largura. Ela é bem pequenininha, ó, como você pode ver, tô segurando ela aqui entre os 2 dedos. E tem mais de 4 meses que eu plantei essas plantas aqui. E aqui, como você pode ver, ó, tem até a orelha de burro, que é uma suculenta que cresce rápido e fica gigantona. E olha como que ela está pequenininha aqui, ó, porque eu dei uma controlada no tamanho dela. Então, fazendo isso aqui, ó, a gente pode ter qualquer suculenta que cresce muito em vasos pequenos e em espaços pequenos. A prova disso é que está muito em alta agora, está muito na moda aí os mini mundos, né? Que são aqueles mundinhos de suculenta, de planta ali, imitando um jardim, um mini jardim, onde cabe várias plantas naquele local pequenininho e mantendo as plantas pequenininhas ali. Como é o caso dessas que estão na taça aqui, ó. Já tem uns 7, 8 meses que essas suculentas estão aqui, ó. E olha para você ver como que elas estão bem reduzidas no tamanho. Então o cultivo das suculentas e cactos ele é bem eclético, né? Você pode escolher se você quer que aquela planta desenvolva muito e cresça muito, ou dar uma controlada no crescimento dela, deixando ela numa vasilha, num vaso menor e com menos substrato, né? Porque a quantidade de substrato também, porque o tamanho do vaso e a quantidade de substrato é que vai fazer a planta crescer bastante e desenvolver bastante, se esse for o caso. Tem pessoas que me perguntam também se dá para cultivar a rosa do deserto em pouco espaço, porque já ouviu falar que ela vira aí uma árvore, né? E a prova disso é que a gente tem aqui algumas rosas do deserto, sempre dando floração para a gente. E elas são plantadas em vasos pequenos, porque a gente quer realmente dar uma controlada e não deixar elas crescerem muito, né? Então aqui a gente já faz esse controle de crescimento de muitas plantas, sabendo que elas crescem muito, que elas vão ficar plantas enormes, gigantes. A gente meio que dá uma controlada nelas, colocando elas em vasos menores, né? No nosso caso, a gente ainda deixa algumas crescerem bastante, porque a gente realmente quer também ver aquela planta bem gigante, bem grandona, né? Mas aí é uma questão de opção e porque a gente ainda tem um pouquinho mais de espaço. Não tem tanto também, mas ainda tem um espaço aqui que dá para cultivar numa boa. Mas como a intenção do vídeo hoje é realmente passar dicas para quem pediu, porque tem pouco espaço, que mora aí num local que só tem uma varandinha que bate sol, ou um apartamento que bate o sol só ali naquela partezinha da varanda da frente, né? E também aquele local que às vezes a casa é grande, o quintal é grande, mas o sol passa ali num local só rapidamente, vai embora, né? Então a pessoa acaba tendo pouco espaço com o sol. Quem acompanha o canal sabe que aqui quando a gente começou, a gente só tinha 2 muros que a gente conseguia colocar suculentas neles. A gente nem tinha um local certo ali para colocar, só colocava no muro mesmo.
E agora hoje a gente, graças a Deus, tem um local maior aqui, que cabe mais quantidade e elas podem tomar sol por mais tempo também. Tem algumas aqui que tomam sol o dia inteiro, né? Porque elas realmente gostam de sol e o local bate sol praticamente o dia todo. Mas normalmente quando eu faço o vídeo, muitas pessoas deixam os comentários e entre os comentários tem muito isso de me pedirem para dar dica de suculentas pequenas que não ocupam muito espaço. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. E tem pessoas que me pedem até para falar só das pequenas mesmo, né? Porque não cabe mesmo planta grande lá. Como é o caso da Heloísa, ela colocou: queria que você fizesse um vídeo com as suculentas que são pequeninas. Então aí no caso eu separei algumas aí que realmente não crescem de jeito nenhum, independente se você coloca ela em vaso grande ou pequeno. Elas realmente não crescem, passa anos e anos e elas estão lá pequenininhas. Mas em compensação tem as que você pode controlar o tamanho, né? Aqui mesmo no caso, se a gente fosse olhar o espaço que a gente tinha no início do cultivo, a gente só teria comprado e conseguido suculentas pequenas. Mas desde o início a gente tentou ter um pouquinho de cada, então a gente pegou aí as pequenas, as médias, as grandes, e a gente foi dando um jeito aí de fazer com que elas coubessem bem aqui no espaço que a gente tem. E você aí no seu cultivo, como é que tá a questão do espaço aí? Tá sobrando muito espaço ainda para suculenta ou também tá ficando meio espremido? Deixa nos comentários aí pra gente. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil para você. Se gostou e ainda não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar um joinha e também compartilha esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp. Fazendo isso o YouTube entende que você gostou, pega todo vídeo novo que eu postar aqui e manda para você. Tá certo? Combinado? Então tá bom então. Eu queria deixar um abraço especial hoje pro pessoal da Bahia, pros baianos, porque tem alguns inscritos me pedindo aí para mandar abraço pro pessoal da Bahia, né? Então um forte abraço aí para todos os baianos e baianas e sejam sempre muito bem-vindos, tá bom? Então para você que ficou até o final do vídeo, para você também um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.